Olá pessoal, professor Felipe aqui para mais uma aula de História e na aula de hoje vamos fazer uma correção aqui das questões do nono ano do capítulo 3, Revolução Russa, tá certo? Nono ano, capítulo 3, vamos corrigir e comentar brevemente todas as questões. Esse é um comentário breve, quem quer aula mesmo, aula completa, clica aí nos cards que vai aparecer a aula, se você precisar retomar algum conceito de uma maneira mais profunda, tá bom? Vai ser comentários breves e a gente vai seguir aquela gambiarra que eu fiz aqui, que a gente vai dividir a tela só para a gente ter coisa visual. Pegue a sua apostila e acompanhe com ela em mãos, né, o seu caderno. E aí eu vou ler, vá pelo áudio, tá? Às vezes você vai ficar um pouco embaçado a imagem aí, mas vamos nessa, beleza? Bom, quais relações você identifica entre a crise no Império Russo e a crescente industrialização dos países ocidentais no início do século XX? Reúne-se com um colega e converse sobre o assunto. Bom, quais relações entre a crise do Império Russo e a industrialização? A Rússia está ficando para trás, tá? Era um país muito grande, com muitas terras, mas está ficando totalmente para trás, totalmente atrasado diante de potências, como por exemplo a Alemanha, que era um país novo, unificado, né? Só em 1870 e que tinha alta industrialização e um crescimento econômico super interessante. Então a Rússia estava ficando para trás, era um país muito pobre, atrasado, apesar de ser grande, isso é importante. Tá certo? Essa é uma questão, né, aliás, que em classe a gente faria uma discussão, mas enfim, estamos impossibilitados disso. Aquela foi a página introdutória, né, página 29, agora vamos lá para a página 31, tá certo? De acordo com os documentos, responda às questões a seguir. De acordo com Eduardo Valadares e Márcia Berbel, quais foram os principais fatores que geraram a fome na Rússia no início do século XX? E o texto vai falar, por exemplo, em como principal fator ser as crises de seca, né? Perda das safras na Rússia, a partir de entre 1890 e a Revolução, por exemplo, mais de 12 colheitas foram perdidas, algumas por causa do frio, outras por causa de seca, e enfim, vários outros fatores. Não foram todos os anos, nem sempre foram anos seguidos, mas tudo isso vai acumulando, né? Vai gerando problemas graves, tá certo? A questão 2. Relaciona as condições de vida e de trabalho dos operários russos à falta de liberdade de associação. Então, os caras trabalhavam em jornadas extenuantes, tanto no campo quanto nas cidades. Né? Vamos lembrar que essa industrialização da Rússia não quer dizer que ela estava virando um país industrial, como a Alemanha, como a Inglaterra. Não. Mas, assim como o Brasil, ela estava experimentando a implantação das primeiras indústrias. Tá? E esses primeiros empregos na indústria eram ruins, eram cargas longas de trabalho e, no caso da Rússia, sem nenhum direito de greve, nenhum direito de associação, nenhum direito de você lutar por condições melhores de trabalho. Tá? Então tudo isso dificultava demais. E o czar autocrático, né, déspota, autoritário, não permitia então que os operários manifestassem seu descontentamento, certo? Tinham que suportar tudo isso calados, sem direitos básicos de associação, greve, enfim, de organização sindical e trabalhista. Questão 3. Explique de que maneira a obra do pintor Ilya Repin corrobora as informações presentes no texto. E aí eu vou ter que voltar aqui que eu já não lembro muito da imagem, mas a gente vê que então, né, trabalhadores russos com o olhar, né, de cansados, de desesperança, e todos eles amarrados, né, como se fossem quase almas penadas, condenadas a marchar sem alma, sem vontade própria, né, quase que um esforço aí escravo, né, sendo obrigados a isso. Então, está muito relacionado com o que a gente comentou aqui na questão 2. Lembrando, pessoal, que sempre, né, vocês têm a liberdade de escrever os textos da maneira que vocês acharem melhor, né? Lógico, procurar utilizar um português correto, né? Mas não precisa ficar procurando um português rebuscado, com palavras difíceis, não. Escrever corretamente aquilo que vocês estão entendendo, aquilo que vocês estão sentindo, né, das respostas, beleza? Depois vamos lá para a página 32. Né? Uma é uma questão
questão de alternativas, né? Sobre a Guerra Russo-Japonesa de 1905, analise as afirmativas a seguir. 1. Foi causada pelas pretensões imperialistas dos impérios russo e japonês? Sim. 2. A economia russa foi beneficiada pelo conflito em virtude das indenizações pagas pelos japoneses? Não, falsa, né? A Rússia perdeu a guerra e isso, pelo contrário, sofreu, né, com sanções. E 3. O conflito contribuiu para o aumento das críticas à administração do czar Nicolau II? Sim, também contribuiu, né? Então, é a alternativa D, apenas 1 e 3 estão corretas. D de dado, hein? Depois, vamos lá para 2. Quais as relações entre a guerra russo-japonesa e a ampliação da crise social e econômica na Rússia? Bom, a Rússia vinha com crise de fome, crise de seca, crise, né, de geral de abastecimento. Vamos falar que estamos falando de um país atrasado, né, que as pessoas pobres, que eram a maioria, não tinham acesso a nada, né? A educação, a saúde, não tinha acesso a divertimento, tá certo? Então, tirar a comida desse povo era tirar tudo, basicamente, porque era a única coisa que eles tinham acesso, tá certo? Então, como não tinha nada, saúde, educação, diversão, entretenimento, cultura, você mexe na comida, aí acaba com tudo, certo? E a guerra representou isso, porque esse pessoal perdeu dinheiro, muitos perderam também parentes na guerra, tá? Os impostos aumentaram, a convulsão social aumentou, né? Então foi complicado para todos. Depois, 3. Descreva com suas palavras o que foi o Domingo Sangrento. Domingo Sangrento foi, né, um dia lá em 1905, um domingo, em que os trabalhadores vão protestar contra essa situação toda, porque eles trabalham demais, ganham de menos. Não têm direitos que outros trabalhadores tinham em outros lugares do mundo. E quando saem então para protestar, eles são duramente reprimidos, violentamente reprimidos pelas tropas do czar. Tá? Por isso que é um domingo sangrento. Tá? Sangue da repressão. 4. Quais as medidas foram tomadas pelo czar Nicolau II para apaziguar o descontentamento e a indignação popular após o episódio do Domingo Sangrento? Aí ele tentou convocar a Duma, né, que era uma espécie de parlamento que sempre viveu, né, digamos, abaixo do czar, mas ele tentou uma espécie de reforma, né, de prometer não vou dizer uma submissão, mas prometer respeitar os desígnios do parlamento, tá? Então tentou atenuar a situação, tentou conceder alguns direitos, né, para a população, mas tudo muito pouco, tudo muito precário, tá certo? Mas a principal medida mesmo foi a questão da Duma e aceitar uma limitação de seus poderes e uma ampliação dos poderes da Duma, do Congresso. Depois, na 5, né, para avançar os estudos sobre a Revolução Russa, é de grande importância reforçar o significado de alguns termos provenientes do idioma russo. Pesquise e anote no seu caderno os significados dos termos a seguir. Duma, bolchevique, menchevique, sovietes. Vou comentar brevemente, né? A Duma, que eu falei, já é o parlamento. Os bolcheviques, inicialmente, quer dizer maioria, e menchevique, minoria, tá? Depois, vamos comentar mais essas questões. O lado da maioria, o bolchevique, acabou virando sinônimo de radical. Inicialmente não era esse sentido no idioma russo, mas virou, né? Radical em termos socialistas, né? Então os bolcheviques são socialistas mais radicais. Os mencheviques, vários deles inclusive nem socialistas eram. E soviete a gente pode traduzir por conselho, né? Como se fossem os conselhos de bairro, onde se reúne então representantes daquele bairro. E os primórdios da União Soviética, a organização era essa. Você formava líderes locais e ia fazendo uma espécie de esquema piramidal, né? Aí cada bairro elegia o seu representante soviético, aí você juntava numa cidade, a cidade se juntava no estado e assim por diante. E vamos lá então para a página 35, comentar brevemente, né? Que pede aqui no espaço de diálogo. Nas manifestações promovidas pelos bolcheviques, as pessoas gritavam os seguintes lemas: todo poder aos sovietes, paz, pão e terra. Bom, justamente por causa dessa estrutura dos sovietes, eles eram vistos então como legítimos representantes do povo. Por quê? Porque era um processo então de seleção
de representantes a partir do povo, bem ao contrário do regime czarista. Não? Então, por isso explica as pessoas gritarem todo o poder aos sovietes, certo? Porque eram representantes vindos do povo, surgidos do povo. E paz, pão e terra tem a ver então com o quê? A Rússia era um país muito violento, de repressões e medidas muito violentas, e inclusive de guerras, né? O Império Russo era gigantesco, né? E muito maior que a Rússia atual. Isso não foi à custa de conversas, né? De anexações pacíficas. Várias dessas anexações de território foram violentas. Então, um país que vivia sempre em guerra, sempre com conflitos e sempre agia muito violentamente. Então, o pedido de paz tem a ver com tudo isso. Sem falar nessas manifestações operárias que aconteciam nas cidades e que eram também duramente reprimidas, como o Domingo Sangrento. Então, o pedido de paz tem a ver com isso. O pedido de pão tem a ver porque a maioria da população vinha sofrendo com fome, com os preços subindo e os salários não baixando. Então, pedia-se então o mínimo que era pão, já que não tinha saúde, não tinha educação, não tinha entretenimento, não tinha nada do que a gente busca hoje, né, oferecer para a maioria da população. Ainda que não consiga, mas a gente tenta, né, a gente não nega que seja dever do Estado, da sociedade, dos governos, tentar propiciar para todo mundo saúde, educação, segurança, moradia, né, uma alimentação decente, condições de entretenimento, de cultura. Tá? E a terra. Né? A terra, por fim, era uma questão central, porque um país tão grande, gigantesco, tá? E você tinha muita gente passando fome porque não tinha lá o seu quinhão de terra para plantar o seu próprio pão, né? Lógico que a gente não planta pão, mas é plantar ali sua batata, o seu trigo, né? O seu mantimento ali. E muita gente não tinha porque não tinha acesso à terra. Então essas terras pertenciam a uma nobreza, a pessoas que concentravam, né, grandes latifúndios, né? Então era a questão básica da desigualdade social. Pouca gente com muita coisa e muita gente com nada. Depois, nós temos lá as questões da página 38, né? Já as questões finais da 38 e 39. Bom, página 38, questão 1. Caracterize a Rússia czarista do início do século XX do ponto de vista político, social, econômico. Político. Ela era autoritária, ela era atrasada, tá? Ela era despótica. Não dava voz ao parlamento, não dava voz aos representantes do povo, certo? Então, por isso era autocrática. O rei, ele só escutava ele mesmo, que era o czar no caso, né? Czar e rei é basicamente a mesma coisa. Do ponto de vista social, era um país extremamente desigual, né? Onde os nobres tinham muita terra, muito dinheiro e a maioria das pessoas eram pobres, alguns até em regime de servidão praticamente, e não tinham nada. E várias vezes passavam fome. Em termos econômicos, era um país que era majoritariamente rural, estava experimentando a criação das primeiras fábricas, né? Um surto local de industrialização em algumas cidades que estavam se industrializando, mas não dava para dizer que a economia estava virando industrial. Não, continuava sendo um país rural e atrasado, né? Em termos de tecnologias, coisas desse tipo. Questão 2. Explique 2 fatores que contribuíram para o surgimento de uma situação revolucionária na Rússia. Bom, a revolução, ela é uma ordem, uma ruptura, uma mudança brusca na ordem institucional, na ordem econômica, na ordem social de um país. Então, geralmente a revolução é quebra-quebra, é chacoalhar tudo de uma vez, tá certo? Em geral, quando a gente não tem revolução, a gente tem reformas, que é o quê? Você vai mudando as coisas, mas pontualmente, através de eleições, através de mandatos parlamentares, né, projetos de lei, que é o que acontece na maioria dos casos, na maioria do mundo, em situações normais, digamos assim. Você vai reformando as coisas, fazendo mudanças pontuais. Agora, quando você desemboca numa revolução, geralmente porque você tem muitos problemas, né, graves problemas. Nesse caso aqui da Rússia, a miséria, a fome, eram problemas graves e estruturais que já vinham incomodando os russos há 30 anos praticamente. E aí você junta
questão da violência, uma repressão exacerbada, né, do czar para várias vezes sobre o povo, a violência da guerra, das guerras, né, russo-japonesa, depois Primeira Guerra Mundial, tudo isso afeta muito, né, porque na hora de repartir o dinheiro dos russos, quem ficava com o dinheiro, quem ficava com a comida, eram os nobres, que a gente viu lá o Palácio de São Petersburgo, o luxo que era. Porém, na hora de repartir o fundo da guerra, né, de morrer, e milhões de russos morreram na Primeira Guerra Mundial, milhares morreram na Guerra Russo-Japonesa, quem morria eram os pobres, certo? Então, aí você tem formado aí uma situação típica de caos social. E do caos social só vai gerar coisas violentas, coisas desse tipo. Nesse caso veio a revolução, porque uma revolução que a princípio não era socialista, mas vai virar socialista, né, em outubro de 17, que tinha um movimento socialista organizado, se organizando desde o começo do século XX para isso também. Questão 3, né, a gente tem que ler lá os assentamentos e vai dar como resposta a alternativa D de dado. Apenas 1 e 3 estão certas. A questão 4, né, a alternativa que não corresponde às ideias contidas nas teses de abril de Lenin, por Lenin em 1917. É a B, que não está, então, nas teses do Lenin. Total apoio ao governo provisório e manutenção da Rússia na guerra. É justamente o contrário. O Lenin queria era tirar a Rússia logo da guerra e não tinha nenhum apreço por aquele governo provisório, o governo menchevique, tá certo? Então, também está bem fácil isso aqui. Número 5, né? A gente tem então que ligar as colunas, e aí eu vou até fazer aqui de caneta para ficar mais visível para vocês. Então a gente tem a seguinte ordem: 3, 1, 2, 3 e 1. Beleza? E aí, por fim, questão 6. Busque em diferentes fontes outras informações a respeito do Holodomor. Descubra definições para o significado desse termo. Quantas pessoas morreram ou foram afetadas? Quais foram as consequências para a população? Bom, aqui a gente já tem que fazer algumas ressalvas importantes e interessantes, né? A primeira é, quando a gente fala em quantas pessoas morreram ou foram afetadas, isso gera um grande debate, certo? Assim como hoje a gente discute, né, quantas pessoas estão morrendo de Covid, né, pessoas que contestam e tal, e se é morte por Covid, se é uma morte só relacionada, ou se é uma relação forte, uma relação fraca com a Covid, essas mortes por fome também são alvo de muito debate, principalmente porque a União Soviética, na década de 30, já era dominada pelo Stalin, que era uma figura super autoritária, certo? E que também maquiava os dados, fazia um trabalho de propaganda, né, muito forte. Então não era um governo nada transparente em divulgar dados, certo? Então essa questão do Holodomor ficou, inclusive, escondida, sufocada durante décadas, certo? Então esse número de mortes ele é apenas estimado, tá certo? E segundo a pesquisa aqui, chega a se falar talvez 5 milhões de ucranianos, certo? Isso equivale a 2 vezes o número de soldados russos mortos na Primeira Guerra Mundial, certo? Então é muita coisa. Vale lembrar que as consequências do Holodomor, que é uma grande fome, né, impingida aí aos ucranianos que haviam sido dominados pela União Soviética, tá certo? Isso aí foi teve uma questão étnica também, que se concentrou sobre os ucranianos, né, aplicados pelos russos. Alguns também chamam o Holodomor de fome russa, tá certo? Ou o significado ucraniano que seria deixar morrer de fome, tá? Morrer de inanição. Então é quase que uma desidratação, né? Então, assim, são termos desse tipo. E consequência da população, né? Lógico, são consciências nefastas que envolvem desnutrição de 14 milhões de pessoas. Então, e é importante destacar que a desnutrição, gente, ela pode causar problemas irreversíveis de saúde e até problemas intelectuais,
Uma criança que não teve a nutrição adequada até os 3 anos de idade, né, que é o período onde o ser humano mais se desenvolve, é do 0 até os 3 anos de idade, né, o que a gente chama de 1000 dias. Nos primeiros 1000 dias de vida, a gente aprende tanta coisa, que com certeza o período mais importante da vida de um ser humano. E se falta ali alguns nutrientes, essa construção do ser humano, ela vai ser incompleta para sempre, certo? Então a gente tem consequências aí incalculáveis, né, de prejuízos para a população ucraniana, no caso. Então, fome, depois vai ter consequências de saúde, porque é subnutrição, desnutrição. Fome também gera, né, situações degradantes do ponto de vista das relações sociais. As pessoas passam a brigar por comida, às vezes dentro de casa, né? Então são situações muito ruins e tudo isso mexe muito com o psicológico da população. Passar fome é uma experiência, né, terrível, certo? E é terrível para todos, né? Só a gente às vezes nem passa fome, a gente passa só vontade, digamos assim, e já é ruim. Você imagina passar fome mesmo. É bem complicado, tá bom? Então com isso a gente termina por aqui essas questões do capítulo 3 e aguardo vocês lá depois para as próximas aulas para a gente tratar do capítulo 4 do período entre guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então por hoje é só. Aproveito aí também para pedir o like e compartilhar de vocês com seus colegas que estão precisando colocar a apostila em dia, beleza? Então, por hoje é só e até mais, pessoal.